Galera, tudo bom? Meu nome é João, sou desenhista e tatuador. Esse aqui é o meu canal sobre desenho realista e tatuagem. E hoje eu vou falar um pouco sobre a minha evolução em 6 anos. Eu estava mexendo na minha parte de desenhos e resolvi trazer para vocês aqui um desenho que eu fiz em 2020 e um desenho que eu fiz agora no final de 2025, beleza? Eu vou dar algumas dicas baseadas nesses dois desenhos, dicas sobre o que me fizeram evoluir no desenho realista, o que vocês podem fazer para poder encurtar esse caminho também, né? Esse meu desenho tem uma distância de 6 anos, basicamente, né? Então eu vou estar ajudando vocês aí a evoluir mais rápido. Esse aqui, ó, é o desenho que eu fiz em 2020. Nem tá lá mais lá no meu Instagram. Eu vou colocar uma foto aqui do desenho, beleza? Algo que vocês perceberem aí, galera, se vocês forem ver. Primeiramente, papel, né? O papel para desenho realista, ele tem que ser um papel mais grosso. Ele tem que ser um papel que aguente mais grafite, para você poder esfumar, passar mais grafite, chegar então na tonalidade que você quer. Outra coisa, a questão de esfumar. Se vocês forem ver, o desenho ele tem sombras mais ou menos bem esfumadas, então tem muitas manchas, né? Aqui eu já trazia um pouco do sombreamento, aqui eu já trazia um pouco do sombreamento pro desenho, mas ainda não era algo que eu conseguia fazer com muita eficiência, beleza? Na época eu estava super satisfeito já com o meu desenho. Outra dica que eu posso dar para vocês é a forma de fazer o rascunho, a base do desenho, né? Aqui, se vocês conseguirem ver, eu fazia, não vai dar para ver, né? Mas eu fazia com grid, que é basicamente fazer várias linhas na referência e depois passar para o papel, com base nessas linhas. Eu fazia com grid e hoje eu faço com decalque. Eu passo um grafite atrás do papel e pego a referência e passo por cima, beleza? Tem um vídeo no canal sobre isso, ensinando como fazer da forma mais eficiente. Eu vou deixar aqui e vocês podem dar uma olhada lá. Tem várias dicas bacanas, beleza? Outra coisa, eu acredito muito que aqui eu usei só um lápis. Então, sabe, eu poderia ter usado mais lápis aqui, uns lápis mais escuros, eu acredito. Poderia ter preenchido melhor. O preenchimento é algo muito importante no desenho realista, porque se você não faz o preenchimento adequado, o desenho fica cheio de poros. Então, fica com um aspecto muito amador, não dá um aspecto de realismo mesmo, e não dá uma imagem bacana, beleza? Outra coisa que eu posso dizer aqui pra vocês, meus traços mesmo. São traços bem tremidos, ó. Eu nunca tive paciência para ficar treinando traço. Hoje que eu sou tatuador, né, eu acabo treinando um pouco mais, porque na tatuagem você faz fine line, você faz nomes, faz desenhos curtos e pequenos, né, então é mais necessário, né, mas como eu fazia desenho realista na época, eu não via tanta necessidade. Hoje em dia eu sei que é muito importante, mas na época eu não via tanta necessidade e achava que ficava bom e era isso. Agora eu vou trazer para vocês aqui um desenho de 2020 e 2025. No finalzinho de 2025, acho que eu fiz em dezembro esse desenho, que é um desenho do It. Cara, aqui tem muita coisa para falar, muita coisa bacana para falar. Primeiramente, fundo preto. Hoje em dia, a maioria dos meus desenhos eu faço com fundo preto, porque eu acredito que traz contraste pro desenho, ele traz destaque, beleza? Outra coisa, podem ver que as minhas sombras, elas estão mais suaves. Eu consigo ler melhor o desenho. Hoje em dia, eu consigo fazer um desenho mais trabalhado, com mais detalhes. Ó, pode prestar atenção, fiz texturas no rosto dele. Fiz um sombreamento. Esse sombreamento do olho dele tá absurdo de bom pra mim, né? Eu achei que ficou muito bacana. Aqui, nesse desenho específico, eu usei uma mistura de técnicas. Esse balão aqui eu fiz espalhando só o grafite com pincel bem macio. Esse fundo eu fiz passando grafite com um pincel mais rígido. Isso aqui eu fiz passando grafite com lápis mesmo. Esses pontos de luz eu fiz com uma caneta borracha. E
Nesse desenho aqui, se eu não me engano, eu usei 2 graduações, que foi o 6B e o 4B. 6B para fazer esses pontos mais escuros, e o 4B eu acho que usei mais no rosto, se eu não me engano. No balão eu usei o grafite, né, então não usei o lápis, propriamente. Beleza? Então esse aqui, cara, é o resultado do desenho que eu gostei, pô, pra caramba. Tipo assim, o que me fez chegar aqui tem uns, acho que são 3 pontos importantes, beleza? Primeiro, o decalque. Eu perdia muito tempo fazendo o grid, igual nesse daqui. Perdia muito tempo. Tem gente que gosta de fazer, eu já não sou muito fã, beleza? Eu uso mais o decalque. Pego uma imagem pronta, passo o decalque e tá feito. Eu prefiro. Tem gente que fala que é trapaça, não sei. Não acho que seja trapaça, senão todo tatuador seria trapaceiro, né? Nenhum tatuador seria artista, porque grandes tatuadores só usam decalque na pele, muitos poucos fazem o desenho à mão livre, direto. Já vi muitos poucos mesmo. A maioria faz decalque e é isso, entendeu? O que vale é o sombreamento, a técnica, os detalhes, por cima. Outra coisa, contraste. Eu aprendi a usar melhor o contraste, tá vendo o degradê aqui, ó. Aqui é bem mais escuro, aqui vai clareando, aqui é escuro, de novo o nariz dele bem escuro, sombreamento dos olhos, contraste aqui, ó, para dar um destaque pro rosto dele, entende? O próprio balão mais escuro aqui, mais claro, para dar essa ideia de contraste. Tem outros desenhos aqui que eu posso trazer para vocês que eles não tem tanto contraste, sabe? É algo mais blocado, vou trazer algo mais blocado. Ou quando não, eu clareava muito o desenho, tinha medo de sombrear. O medo de sombrear, galera, ele é algo que vai impedir você de crescer no desenho realista. Porque se você não sombrear com um preto mais escuro aqui ou aqui, você não cria contraste, não traz a ideia de profundidade e não vai trazer a ideia de realismo. Ponto. Grandes nomes do desenho realista trazem o contraste como uma parte mais importante, até da tatuagem, né? Tem o Chico Morbeni que fala, pô, contraste é mais importante e tudo mais. O Charles Lavezo, aprendi isso com ele, inclusive. Dar contraste, não ter medo de escurecer o desenho é muito importante, beleza? Esse é um vídeo mais curto. Esse aqui são os 2 desenhos, beleza? Eu vou começar a luz pra cá. Entendeu? Olha a diferença. Você consegue ver a diferença de técnicas usadas. Tá ok? E é basicamente isso, galera. Se você curtiu essa análise aqui que eu fiz, essas dicas que eu dei, deixe seu like, comenta aí o que você quer ver aqui no meu canal. Meu canal é novo, então comenta, se inscreve, me ajuda a crescer aqui no YouTube. E valeu!